Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Esse que te fala é o teu amigo Ednilson e você está no canal Caçando Verdades. Desde já eu agradeço pela audiência e também pela paciência. Peço a você aí que curta o nosso trabalho, compartilha, tá certo? Se inscreve, ativa o sininho. E aí você vai estar ajudando a gente bastante, tá certo? Bem, pessoal, eu sempre digo nos meus vídeos que aqui nós mostramos para você aquilo que o seu líder religioso esconde de você. Nós mostramos aqui aquilo que o seu pastor faz questão de jogar debaixo dos panos. Enfim, aqui nós temos o compromisso com a verdade. Enfim, ainda na série Misoginia Bíblica, mais um vídeo falando a respeito de preconceitos contra a mulher, tá certo? Pessoal, faz o seguinte, abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 5, tá certo? Primeiro, deixa eu dar uma pincelada aqui. Vamos falar do versículo 5, mas vamos então fazer uma pincelada aí do versículo 1 até o 4. Do versículo 1 até o 4, você vai ver a história de que tem dois homens na praça. E esses dois homens eram dois anjos. Porém, as pessoas da cidade, Sodoma, não sabiam disso. Também Ló não sabia disso. Então, Ló, vendo aqueles dois homens na praça, não quis que eles dormissem na rua. Então, ele foi convidar os dois homens para dormir na sua casa. Tá certo? Agora, vamos seguir a partir do versículo 5. Olha o que diz. E então chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que nós os conheçamos. Aqui, no verso 4, já se refere às pessoas de Sodoma. As pessoas de Sodoma cercaram então a casa de Ló e exigiram que Ló colocasse para fora os dois visitantes. Aqui diz, no versículo 5 diz, que todo aquele povo, homens, mulheres, jovens e velhos, queriam o quê com aqueles dois homens? Queriam conhecê-los. Não no sentido de que Ló apresentasse aqueles dois homens de uma forma amigável para aquelas pessoas. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu nobre. A expressão conhecer dentro da Bíblia significa se aproximar de alguém sexualmente. Sodoma e Gomorra eram cidades festivas e cidades que tinham hábitos sexuais, os quais o Deus da Bíblia não aceitava, tá certo? Lá eles praticavam zoofilia, eles praticavam orgias, poligamia, eles praticavam muitas coisas. Não vou aqui entrar em detalhe porque acho que o horário não acho que não é permitido, mas enfim. Todo tipo de atos sexuais eles praticavam naquela época. Inclusive, hábitos sexuais homossexuais. Então aquela galera cercou a casa de Ló e pediu para Ló colocar esses dois homens para fora, porque eles queriam conhecer esses dois homens. Ah, muito prazer, me chamo Ednilson. Eu quero com você. Quer dizer, vamos continuar o texto.
Beleza? Leia comigo. Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Quer dizer, Ló saiu para fora e fechou a porta. E disse: meus irmãos, eu rogo-vos, ou seja, eu peço a vocês, que não faça mal a esses homens. Eis aqui eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram homens, ou seja, que ainda não tiveram aproximação sexual alguma com homem. Eu trago elas para fora e então vocês farão com elas tudo o que for bom aos seus olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso eles vieram à sombra do meu telhado. Quer dizer, aqui Ló oferece as 2 filhas para o pessoal e pede para o pessoal não fazer mal àqueles 2 homens, porque aqueles 2 homens eram sua visita. Hoje não existe mais esse hábito, mas eu particularmente, até os anos 80, um pedacinho dos anos 90, eu fui testemunha ocular de homens, senhores idosos, que davam dormida a pessoas viajantes. Tá certo? Então, exatamente o que aconteceu aí na Bíblia, as pessoas ainda faziam nos anos 80 e num pedacinho dos anos 90. Mas enfim, vamos continuar o texto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, você veio aqui habitar. E agora você quer ser juiz de todo o mundo, de todo o povo. Pois agora nós faremos mais mal a ti do que a esses 2 homens. E então se jogaram em direção a Ló. Pessoal, se você continuar a leitura, você vai ver que esses 2 anjos, esses 2 homens eram 2 anjos, mas essas pessoas não sabiam, e Ló também não sabia. Se você continuar lendo mais 10, 12 versículos à frente, você vai ver que esses 2 homens cegam ali a galera, e ele ainda pede para Ló pegar sua família e sair da cidade, porque aqueles 2 homens iriam destruir Sodoma e Gomorra. Acho que o resto da história você já sabe. Mas eu quero chamar a sua atenção para a misoginia que há nesse texto. Vamos voltar aqui para o verso 8. Olha o que é que está escrito. Eis que eu tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homens. Quer dizer, ainda são virgens. Eu trarei elas para fora, e então vocês farão com elas o que for bom aos seus olhos. Somente nada faça, somente nada faças a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Onde é que está a misoginia aqui, meu nobre? Você conseguiu encontrar? Eu quero que você leve em conta aqui que Ló ainda não sabia que aqueles 2 homens eram 2 anjos. O que é que acontece ali? Vamos para o contexto. Sodoma e Gomorra tinham hábitos sexuais proibidos por Deus, pelo Deus Jeová. Mas ali entre eles era costume, era normal aquelas práticas sexuais. Então, eles quiseram possuir sexualmente aqueles 2 homens. E Ló, com toda aquela bondade, ele então oferece as suas 2 filhas virgens para aquela galera degustar, vamos dizer assim. Claro que eu não acredito nesses textos, mas ainda bem para moças
para as duas moças que aquela galera não aceitaram. O que eles queriam mesmo era aqueles dois homens. Por quê? Porque se aquela galera tivesse aceitado aquelas duas moças virgens, o que iria acontecer? Primeiro, esse ato de Jó, ou melhor dizendo, o ato de Ló, seria um ato nobre, se não fosse covarde. Como é que um homem pega duas filhas moças, virgens ainda, e oferece elas para um monte de marmanjo fazer o que bem quiser com ela, para se divertir sexualmente com ela? Aí vem a covardia do pai, a vergonha perante a sociedade, a dor que essa moça ia sentir, e eu estou falando aqui de todos os sentidos, porque esse povo de Sodoma, eles não iam só ficar olhando para essas duas moças, eles iriam dilacerar essas duas meninas, como abutres dilacera carne fresca. Existe aí relatos na vida real de estupros, onde as vítimas precisam de tratamento psicológico, as vítimas precisam de tratamento médico, algumas vítimas precisam ter as suas partes íntimas costuradas. Por quê? Por causa de um bandido que, por ter uma fissura sexual por alguém, vem cá, amarra a moça, joga no chão, arranca toda a roupa dela, faz tudo o que bem quer com ela, tá certo? E sem se preocupar com a integridade física e mental da vítima. Aí vem Ló agora, para ser bonzinho, para livrar a cara de dois indivíduos que ele nunca viu, não sabe quem é. Pega as duas únicas filhas moças que ele tem em casa, e num ditado que se diz aqui por perto, jogou carne para os gaviões. E aí, minha irmã, você que é mulher e que defende esse lixo como se fosse um livro decente, como se fosse um livro que é a base para a família, o que é que você faria se você estivesse no lugar de Ló? Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles dois visitantes poderia ser do meu próprio sangue. Eu faria questão de expulsar os dois de dentro da minha casa para manter a integridade física e mental das minhas duas filhas. E aí eu te pergunto, abre aí o teu livro, no capítulo 19 de Gênesis, e leia do versículo 5 até o 8. E eu quero que você tente enfeitar esse texto e explique tudo isso para as suas filhas. Isso é ou não é preconceito contra a mulher? Isso é ou não é misoginia? E você, mulher, você tem a audácia de defender esse livro como sendo verdade absoluta, como sendo a base para uma família. Tenha dó, né? Como é que você tem coragem de defender um nojo desse? Isso é nojento, isso é repugnante. Um pai que pega suas duas filhas virgens e joga, tem coragem de jogar no meio de marmanjos sedentos, doidos para comer carne nova. Tem a dó, né? E aí você defende esse livro como alicerce para a moral? O que tem de moral nessa história? Pelo contrário, eu vejo uma imoralidade muito grande. Enfim, eu sempre digo, meu caro amigo e minha nobre senhora, eu sempre digo que nós aqui no canal Caçando Verdades, nós temos um compromisso com a verdade.
tá certo? Aquilo que o seu pastor esconde de você, nós fazemos questão de mostrar, tá certo? Com a gente aqui não tem lesco-lesco não, tá certo? Tá beleza? Como eu sempre digo nos meus vídeos, leia, estude, pesquise, porque quem lê, quem estuda e quem pesquisa, tem conhecimento. Quem não lê, não estuda e não pesquisa, vai acreditar no que o seu pastor diz. Então a todos vocês, mais uma vez, muito boa noite. Um monte de abraço para vocês e até a próxima.